Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Repercutiu no Brasil todo, o caso da menininha de 11 anos que estava grávida lá em Santa Catarina, que teve que passar por aquele procedimento de ceifamento da vida que ela gestava no seu ventre. Bom, enfim, agora saiu uma nota da CNBB a respeito dessa situação, eu quero ler para vocês aqui. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da sua Comissão Episcopal e Pastoral para a Vida e Família, reitera sua posição em defesa da integridade, inviolabilidade e dignidade da vida humana desde a sua concepção até a morte natural. Condena, assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam justificar e impor o ceifamento de vida no Brasil. Mais uma vez, infelizmente, veio à tona outro caso dramático de uma criança que estava gestando um bebê com a idade gestacional de 29 semanas. Solidarizando-nos com as famílias envolvidas, com as nossas preces e nosso respeito à dignidade de todos os envolvidos, especialmente dessas crianças em questão. De maneira especial, toca-nos profundamente a situação dessa criança que, na sua mais tenra idade, passa por todos esses traumas e pressões, e todas as crianças que, por uma vida sexual precoce, porque são violentadas, perdem a sua infância. Como proteger essa criança e tantas outras que passam pela mesma situação? Neste caso, não bastam só palavras, mas uma tomada de consciência da responsabilidade de todos sobre a proteção da salvaguarda dos mais pequeninos. Reafirmamos o direito da vida é incondicional. Deve ser respeitado e defendido em qualquer etapa ou condição em que se encontra a pessoa humana. O direito à vida permanece na sua totalidade para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e para aquela que ainda não nasceu. Na realidade, desde quando o óvulo é fecundado, encontra-se inaugurada uma nova vida para quem não é nem a do pai nem da mãe, mas de um novo ser humano. Contém em si singularidade e o dinamismo da pessoa humana, um ser que a recebe tarefa de vir a ser. Ele não viria jamais a tornar-se humano se não fosse desde o início. Esta verdade é de caráter antropológico, ético e científico. Não se restringe à argumentação do cunho teológico ou religioso. Pronunciamento da CNBB em 2017. Lembramos, com veemência, que são imorais leis que imponham aos profissionais de saúde a obrigação de agir contra a sua consciência, cooperando direto ou indiretamente na prática desse tipo de procedimento que tira a vida, cabe a todos nós recordar que há o preceito legal, a previsão contida no artigo 7º da Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde consta a obrigação que qualquer instituição tenha o dever de efetivar políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso de nossas crianças. Estas e outras normativas legais, tais como a Lei 12.842/2013, asseguram o livre exercício da medicina e garantem que o paciente receba a melhor atenção da parte daqueles que têm o dever de cuidar do direito à saúde e à vida. Entendemos que o Ministério da Saúde definiu uma resposta para esses casos na norma técnica, atenção técnica para a prevenção, avaliação e conduta nos casos desse tipo de situação, em 2022, e essa, por sua vez, com seus protocolos, deveria ser respeitada. Nessa semana em que acontece o 10º Encontro Mundial das Famílias, com o tema Amor Familiar, Vocação, Caminho e Santidade, queremos nos unir às famílias do mundo inteiro, mais especialmente as famílias que tiveram suas crianças afetadas pelo trauma da violência sexual e do tiramento das vidas no ventre dos nascituros, para que possam ser consoladas, fortalecidas na fé, acreditando na vida, cuidando e protegendo dos seus filhos, mas de modo especial os mais vulneráveis.
confiamos a Maria, Mãe de Jesus, todas as crianças, pedindo as bênçãos de Deus para as nossas famílias, especialmente para as mães renascituras. Dom Ricardo Hoppers, Bispo de Rio Grande do Sul. Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família. Bom, enfim, é uma nota que está tudo certo. Não tem nada de errado com essa nota da CNBB. O único problema, na minha visão, foi a data da nota, que foi depois do ocorrido. Esse caso já está repercutindo há alguns dias antes de ter acontecido esse procedimento que tirou a vida de um inocente. E nós sabemos, meus irmãos, como é grande a influência da Santa Igreja Católica. Nós sabemos que se tivesse ocorrido um posicionamento desse jeito nessa nota antes, quando já saiu toda a situação na mídia, se a CNBB tivesse posicionado, talvez o desfecho poderia ter sido diferente. Então, fica aqui só o meu questionamento, não sobre o conteúdo da nota, não é para brigar com ninguém, mas o meu pensamento é, depois que já ocorreu o desfecho, a nota então não teve efetividade. Por quê? Tanto o Papa como a Igreja sempre defendeu a vida desde a concepção. Por exemplo, mas é papel da Igreja, quando tem algum caso evidente, se posicionar rapidamente contrário. Como não houve esse posicionamento tão rapidamente, apenas depois do ocorrido, fica aqui um sentimento no nosso coração que talvez se tivesse posicionado mais cedo, talvez poderia ter sido salva essa vida. Não que salvaria. Talvez, é uma hipótese, né? Porque a gente sabe da força da igreja, nós sabemos a quantidade de católicos que nós temos no Brasil e talvez poderia ter sido impedido. Não sabemos porque não ocorreu o posicionamento antes. Então nós não sabemos se de fato a repercussão poderia ter ajudado efetivamente. Mas é uma grande hipótese que se a igreja, no caso, não a igreja, mas a CNBB, tivesse se posicionado antes, talvez poderíamos ter um desfecho diferente nessa situação tão triste que aconteceu, que foi o tiramento da vida no ventre dessa criança que vai carregar traumas para a vida toda em decorrer dessa situação. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.